Senhoras e senhores, Brasil, muito boa noite. Estamos entrando no ar com mais um programa Brasil em Movimento, aqui da TV aberta, em São Paulo, para todo o Brasil. Entre os temas de hoje, escolhemos as questões de dívidas públicas e, entre outras coisas, o endividamento do nosso país, do cidadão, das empresas, a questão de desemprego e, especialmente, a questão do nosso país, agora e no futuro, perante a situação de endividamento interno e externo do nosso querido Brasil. Faremos agora um breve intervalo e voltaremos logo a seguir com o Brasil em Movimento. Vamos lá. Atualmente tem se falado muito em crise econômica no país. Não precisa ser um especialista para enxergar os sinais dela, basta ir até o supermercado, fazer suas compras e pagar suas contas. Um dos principais impactos sobre a vida das pessoas, sobre o comércio, indústria, negócios empresariais, estão na retomada da inflação. O governo tem maquiado suas contas como as dívidas internas e externas do país e aumentando os juros e taxas. O resultado visível disso está no reajuste do preço da luz, da gasolina e nas tarifas bancárias. Pesquisas apontam uma redução no consumo familiar mensal. As pessoas estão sentindo no bolso essa crise. Os serviços respondem a 70% da economia do país. Com os juros altos, a inflação, o desemprego, as pessoas estão deixando de consumir. Começa agora o quadro Cidade em Movimento. Todos nós sabemos da crise econômica que o país tem enfrentado. Como isso mais te afetou? No meu caso, não só no meu, como de todo mundo, né? Eu tive que procurar um segundo emprego. Estou com 2 empregos, trabalho em um até às 18 e às 20 horas pego o outro até às 11 horas da noite, para estar complementando meu salário, para estar suprindo aí minhas dívidas e tudo que a gente tem que fazer para sobreviver. Com o salário que você recebe hoje, dá para viver bem? Não, eu posso dizer que não, porque está bem apertado. Tanto é que eu estou com 2 empregos agora. Qual é a sua maior despesa mensal? Minha maior despesa hoje é a prestação da casa, que eu consegui adquirir, e agora está sendo a parte do supermercado, né? Alimentação. E saúde. Saúde também, convênio está bem caro, está bem puxado, está podendo mantendo isso. Eu que tenho um filho de 1 ano, tudo é muito caro para estar mantendo. Você se sente inseguro hoje no seu trabalho? Sim, bastante seguro. Devido à empresa que eu tenho, que eu trabalho durante o dia, 50% dos funcionários já foram demitidos, já saíram devido à crise. E daqui para o final de ano também não sei o que mais pode acontecer. Até dezembro alguma coisa ainda pode acontecer. Você conhece pessoas que perderam seu emprego por causa da crise econômica? No caso, como eu disse, na empresa onde eu trabalho, 50% dos funcionários já foram, inclusive até um irmão meu trabalhava na empresa e mais os outros colegas, todos saíram devido a essa crise aí. Com a crise econômica financeira que o país tem enfrentado, como isso mais te afetou? Afeta em tudo, né? Principalmente na parte financeira, né? Porque é mais imposto que estão vindo aí, é a gasolina aumentando toda hora, fica difícil, né? Os alimentos subindo, então fica difícil você ter uma remuneração sem um aumento e os impostos subindo, alimentação subindo, condução subindo, fica difícil o brasileiro viver nessa situação. Com o salário hoje que o senhor recebe, dá para viver bem? Não. A gente não vive, a gente sobrevive. Você consegue, no final do mês, guardar algum dinheiro ou economizar? Antigamente até guardava, hoje não tem chance. Hoje a gente pega emprestado. Você se sente inseguro dentro do seu trabalho? Não, porque eu sou funcionário público, né? Mas acho que afeta também todo mundo, né? Acho que não tem quem não fica inseguro nessa situação. Você conhece pessoas que perderam seus empregos por causa da crise econômica? Sim, vários. Tenho vários amigos que perderam empregos, né? Principalmente quem trabalha na metalúrgica, né? Estão perdendo muito emprego e estão passando uma situação delicada, né? Então fica difícil. Todos nós sabemos da crise econômica que o país tem enfrentado. Como isso mais te afetou? Com a
perda de emprego de várias pessoas próximas a mim e também com o medo que a gente tem agora de perder o emprego também, né? Com o salário que você recebe, dá para viver bem? Sim, consigo viver muito bem. Qual a sua maior despesa? É o financiamento imobiliário, despesas ligadas a financiamento imobiliário. Você consegue guardar dinheiro, economizar, mesmo com os preços tão altos no mercado? Sim, consigo. Como que você faz isso? É que eu tenho um salário bom, então como as minhas despesas são bem controladas, e nos últimos meses eu consegui eliminar um monte, até por conta da crise que está afetando aí o país todo, então eu consigo guardar uns 25%. As famílias, elas têm consumido cada vez menos. Você acha que é devido ao quê? Eu acho que o ambiente de medo da crise faz com que até aqueles gastos mais básicos a gente acabe cortando, né? Eu acho que é isso. Nem tanto porque a pessoa tenha perdido o emprego, mas porque o medo de perder o emprego, o clima todo que fica, polui tudo, né? Quando você vai aos supermercados, você sente o aumento do preço? Sim. Ao longo dos últimos 6 meses foi um aumento bem grande. Mas eu procuro trocar os alimentos que eu compro até para não afetar tanto. Todos nós sabemos da crise econômica que o país tem enfrentado. Como isso mais te afetou? Aumentou muito o preço do que eu consumo, né? Que é mercado, alimentação. E então eu tenho decidido economizar também em bares e tudo aumentou muito. Com o salário hoje que você recebe, dá para viver bem? Então, dá para viver bem e o poder de compra diminuiu um pouco, mas estou indo bem, assim, estou me defendendo bem, está indo bem. No final do mês você consegue economizar ou guardar dinheiro? Não, porque eu ainda estou pagando algumas dívidas, algumas coisas, mas aí eu tenho que também cuidar melhor das minhas finanças para conseguir economizar, mas é possível economizar. Você se sente inseguro no seu trabalho? Não, eu estou indo bem no trabalho, né? Trabalho com TI, o meu setor está indo bem, claro que deu uma diminuída, mas eu recebi um aumento faz pouco tempo e a empresa que eu trabalho é muito boa, então tá indo bem, eu não me sinto inseguro. Claro que a gente se sente inseguro se perder o emprego, né? Porque hoje em dia está mais difícil se recolocar. Aí eu tento sempre me capacitar, estudar, faz 7 anos que eu estou nessa empresa, então assim eu fico mais seguro e eu também tento ter outros negócios. Que aí, por exemplo, eu estou vendendo, fazendo outras atividades junto com o trabalho para sempre ter outra fonte de renda. Qual a sua despesa maior mensal? É com alimentação e eu acabo tendo que pagar essas dívidas que eu fiz para adquirir um carro, etc. E aí isso que consome mais o meu orçamento. E também com bares, restaurantes, né? Você conhece pessoas que perderam seus empregos por causa dessa crise? É difícil falar que foi por conta da crise, mas claro que a crise diminuiu a economia, né? E aí tiveram cortes. Mas também assim, dá para você conseguir, mesmo com a crise, conseguir empregos, né? Eu já vi várias vagas que se abriram também, mas tiveram cortes na minha empresa, sim. Aí eu conheço pessoas que perderam emprego, sim, depois da crise. Você acha muito alto as taxas que os bancos têm cobrado aí nas tarifas e o preço que subiram dos reajustes da luz, gasolina? Sim, aumentou bastante, né? A luz e a gasolina não impacta muito, porque eu não uso tanto, eu viajo muito, não uso tanto o carro, mas aumentou bastante. E a taxa de juros no Brasil está muito alta, né? Uma das maiores no mundo. E isso daí assim, é muito caro para você pegar emprestado e você é muito mal remunerado quando você investe, né? Porque você não tem acesso ao melhor investimento, que tem que ter bastante capital. E essa parte é bem ruim, sim. O Brasil tem enfrentado uma crise econômica. Como isso te afetou? Na verdade, eu trabalho hoje no mercado financeiro, então, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal, isso tem me afetado bastante. O mercado, no trabalho, a gente não consegue fazer empréstimo, porque está absurdo, muita gente deixando devendo, e na minha vida pessoal, o salário já não dá mais. Assim, o mercado, qualquer comprinha é um absurdo, então isso me afetou mais na parte pessoal do que mais na empresa mesmo. Qual é a sua maior despesa mensal? Meu crédito imobiliário, financiamento imobiliário.
Que eu ainda fiz uns juros mais baixos, mas em compensação, como eu te falei, o dinheiro não está sobrando. É o meu maior problema hoje, é uma dívida de longo prazo. Então esse é o meu maior problema hoje. Então agora fica mais difícil economizar ou guardar dinheiro. Muito mais difícil, e o que em contrapartida, para quem consegue, está super favorecido, mas a gente que tem a questão de crédito imobiliário, enfim, algumas outras responsabilidades, está bem complicado. Você se sente insegura no seu trabalho? Bastante, até porque o desemprego vem aumentando, né, em comparação ao ano passado, mesmo período, e o desemprego, e a tendência é aumentar, né? Então eu não me sinto segura. Você conhece pessoas que perderam seu emprego? Conheço. O mercado financeiro está perdendo muita gente, e até o meu marido, por exemplo, é uma prova disso, ficou mais de um ano desempregado, agora que conseguiu muito abaixo do que ele recebia. Então eu conheço muita gente na mesma situação, tudo desempregado. Você acha que por conta dessa crise econômica a sua qualidade de vida piorou? Piorou, porque algumas coisas que a gente, por exemplo, um cinema que é tão simples, né, pra gente, depois de uma semana turbulenta, a gente querer ir, é uma coisa que a gente já não consegue mais. Almoçar fora num restaurante no final de semana também cortou, é mais em casa mesmo, então complicou bastante. Nós sabemos da crise econômica que o país tem enfrentado. Como isso mais te afetou? Isso afetou particularmente a mim a questão de negócios, né? Eu tenho empresas e realmente está diminuindo muito, né, o volume de negócios, a economia está cada vez mais complicada e, infelizmente, os negócios estão sendo reduzidos. O que você acha desses reajustes aí nas contas de luz, nas taxas bancárias, gasolina? Obviamente, são reajustes que alimentam muito a inflação. A inflação prejudica demais não só as empresas, também como a população em geral, né? Então, são reajustes que poderiam ter sido evitados com melhor planejamento econômico do país. Com o que você recebe hoje, dá para viver bem? Dá. Por enquanto está dando, eu consigo tocar a empresa, lógico, com valores menores, com mais restrições, mas é possível. Qual a sua maior despesa? Hoje, a minha maior despesa são despesas normais de qualquer brasileiro, né? Alimentação, manutenção, escola, esse tipo de coisa. No final do mês, você consegue ainda economizar ou guardar um dinheirinho? É sempre possível, né? Muito menos do que era antes, né? Toda a parte de poupança que se fazia antes agora está bastante reduzida. Você se sente inseguro aí no mercado de trabalho? O mercado de trabalho, sim, é lógico, né? Não é, no meu caso, não é só o mercado de trabalho, a questão do mercado da empresa mesmo tem gerado uma insegurança bastante grande, até nos forçando a reduzir investimentos para poder fazer uma espécie de fluxo de caixa para se manter durante um período de maior recessão. Você conhece pessoas que perderam seus empregos por causa da crise? Muitas, né? Hoje em dia é difícil conhecer um brasileiro que não conheça alguém que foi demitido por conta da crise. Todos nós sabemos da crise econômica financeira que o país tem enfrentado. Como isso mais te afetou? Então, eu trabalho como autônoma e trabalho em empresas. Eu faço palestras em empresas, agenda e tal. Então, como a crise financeira afetou as empresas, então, de alguma forma, afetou também o meu trabalho, porque muitas empresas estão cortando gastos de investir mesmo no funcionário. Na verdade, muitas empresas estão mandando os funcionários embora. Então, acaba que afeta também, de alguma forma, afetou também o meu trabalho. Com o que você recebe por mês, dá para viver bem? Olha, agora eu estou cortando bastante gastos. De sair, assim, sábado à noite, ou domingo, finais de semana. Então, estou cortando mais esses gastos, investindo só naquilo que é bem necessário mesmo dentro de casa. Aluguel, supermercado, essas coisas. Qual é a sua maior despesa mensal? Supermercado. Compras do supermercado é as maiores despesas que eu tenho. Você consegue economizar ou guardar algum dinheirinho por mês? Eu tento, mas nem sempre é possível. Tem meses que às vezes consigo, tem meses que não. Você se sente insegura aí no mercado de trabalho? Eu sinto bastante, porque o meu trabalho, ele depende bastante da condição financeira do Brasil. Então, se vai mal, então acaba afetando não só a mim, mas eu acho que todos os brasileiros como em todo estão inseguros, questão de emprego, não sabe se vai ser mandado embora, não. Você conhece pessoas que perderam seus empregos? Conheço bastante pessoas, teve pessoas da minha família que foram mandadas embora, então aí ficou uma situação mais complicada, assim. Todos nós sabemos da crise econômica financeira que o país tem enfrentado. Como isso te afetou? Bem,
não só eu, mas toda a população, né, seja daqui de São Paulo, eu não sou de São Paulo, estou vindo para fazer compras, mas eu vi que afetou negativamente, né, tanto os comerciantes quanto as pessoas no modo geral. As pessoas estão comprando menos, né, vários pontos de aluguéis que antigamente tinham bastante comércio, hoje está fechado, né, e não só aqui, mas também em outros lugares do Brasil estão com pontos negativos com relação à crise financeira. Com o que você recebe hoje mensalmente, dá para viver bem? Bem, eu acredito que antigamente era melhor, né? Hoje eu sou lojista, né? Então, dentro do que eu consigo durante o mês, dá para fechar as contas do mês da loja e eu consigo, de certa forma, um salário bom. Mas já teve melhor. Você consegue economizar ou guardar dinheiro no final do mês? Temos que fazer isso, né? É importante fazer isso. Consigo, né? De uma forma bem mais difícil do que antigamente, mas eu consigo, né? Acaba que você economiza aqui, economiza ali, né? Acaba fechando o mês no verde, mas não como antigamente. Qual é a sua maior despesa? Minha maior despesa hoje, comercialmente, é com aluguel, né? E pessoalmente é com alimentação. Né? A alimentação encareceu demais, né? Devido à crise, aos impostos, né? E esse governo que não sabe para onde vai nos levar, mas praticamente é isso. É gasolina, que está absurdo, principalmente no norte do país. Você se sente inseguro hoje com o seu trabalho? Com certeza, vários amigos meus que são comerciantes já ou fecharam ou estão pensando em fechar, né? E a insegurança ela bate todo dia, né? Na diminuição dos consumidores, né? E na diminuição do seu rendimento. Então isso daí te leva a uma certa insegurança financeira, né? E até do próprio ramo de atuação. Voltamos aqui com o nosso Brasil em Movimento. Amigo, amiga, São Paulo do Brasil. Você sabe quanto o Brasil deve? Internamente, externamente? Coloca alguns zeros e você chegará exatamente aos 3 trilhões e 334 bilhões de reais. Em campanhas recentes, inclusive a presidente da República, eu consegui, em alguns tópicos durante os debates, colocar esse tema. E muita gente não levou em consideração, o que é lamentável. Agora, todos veem que eu estava com razão, na medida em que hoje estamos em plena recessão. Aliás, já estávamos, apenas que o governo federal não colocava as coisas no devido lugar, não explanava para as pessoas que buraco nós já estávamos, né, à época. E a sociedade vê os resultados dessa bola de neve nessa recessão, na medida que são milhões e milhões de empregos que se perdem a cada dia, fábricas são fechadas, né? Temos o caso aqui recente da Mercedes, da Volkswagen, muitas empresas também agrícolas, né? Da área de agricultura, comerciais. Você anda no Brasil ponta a ponta, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Rio, Minas, qualquer lugar. Você vê sempre aluga-se. Você vê imóvel à venda, você vê comércio fechado e as pessoas começam a se perguntar: por quê? O porquê eu vou te responder. Vamos fazer uma retrospectiva quanto que o Brasil devia no plano, da introdução do Plano Real com o presidente Fernando Henrique. Nós devíamos, à época, em torno de 80 bilhões de reais internamente. Essa dívida hoje está exatamente em 3 trilhões de reais, 3.300. Só de juros anuais com essa taxa Selic, essa chamada taxa básica. Isso é uma linguagem um pouco difícil, vou tentar traduzir de maneira fácil para que você, amigo, amiga, compreenda. O governo
estrutura a cada 30, 40 dias, através do Banco Central, através do Copom, que é um conselho, né, de política monetária, a chamada o juro referencial. Então, coloca um patamar para que, através deste patamar de juros anuais, os bancos também pratiquem as suas taxas de juros para o chamado varejo, para o público, varejo é o povo, né? E também as suas carteiras de crédito. Então, com a taxa hoje é 13,75 ao ano. 13,75 de juro. Ora, se temos uma inflação hoje de 8, nós temos então, oficial, né? É muito mais. Nós temos então um diferencial de 8 para 13,75 de 5,75. Vamos falar 6% a mais, só para dar uma margem. Então, significa que os bancos estão praticando, recebem, aliás, esse dinheiro hoje do governo na faixa de 14%, 13,75 para 14%. E isso significa que um país que deve 3 trilhões de reais, é muito zero, né? Paga somente de juros bancários, ou seja, inflação mais 6%, 13%, mais de 300 trilhões de reais anuais. Daí eu pergunto, sã consciência, para você, amiga que está me vendo, dessa TV aberta, que fala para a comunidade, interpreta, aqui é diálogo, né? Onde já se viu fazer-se, como estão fazendo agora, a chamada economia, não é? O ministro Levi está fazendo hoje uma economia, né? Cortando salários, empregos, aumentando impostos, cortando direitos sociais, na ordem de 69,9, 70 bilhões de reais. Eu pergunto, de sã consciência, vale a pena sacrificar a população toda em 70 bilhões de reais, sendo que só de juros nós estamos pagando 334? Você tira 334 de 70, e é fácil fazer esse cálculo, né? Você tem aí praticamente, né, acima de 200, né, bilhões de reais a mais para pagar os títulos que o governo emite, né? Está pagando, neste momento, 210 bilhões a mais para os bancos e titulares dos nossos títulos públicos. Honestamente, não era mais inteligente, mais racional reduzir-se essa famigerada taxa Selic, né? Essa taxa básica, não esqueci o nome Selic, né? Essa taxa básica reduzir-se a um patamar civilizado, de, por exemplo, se reduzíssemos de 14%, em vez de 13,70, 14%, para 10%. Então, os bancos iriam continuar ganhando muito, e os aplicadores, né? Muito. Reduzíssemos para 10%. Teríamos aí, praticamente, 4% a menos. Com a economia de 4%, você, consumidor, consumidora, o Brasil como um todo, estaria economizando sabe quanto? Pelo menos, em torno de quase 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais. 4%. Se estamos falando que mensalmente nós pagamos de juro 30 bilhões mais ou menos, né? 4%, 4 vezes 3, 12. 120 bilhões de reais. Muito mais do que os 70, quer dizer, não teríamos que estar sacrificando a sociedade, nosso querido povo, economizando 70 e estaríamos economizando só baixando a taxa Selic, a taxa do Banco Central, né? Ganharmos 120 e economizarmos 70. Vamos fazer um breve intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco para prosseguirmos a dialogar com você, amigo, amiga, e para tal, não se esqueçam que temos um canal de contatos entre nós, que é o www.banco
brasilmovimento.tv.br e voltaremos logo a seguir. Seguindo aqui o nosso último bloco do programa Brasil em Movimento. Fale conosco sempre. Envie suas ideias ou perguntas para www.brasilmovimento.tv.br e fala comigo aqui no Brasil em Movimento, gente. Hoje estamos falando sobre dívidas e dívidas internas e dívida externa do Brasil. Para concluir, a dívida externa do Brasil está em 300 bilhões de dólares, ou seja, 900 bilhões. Lá fora, naturalmente, empresas brasileiras devem também, não é somente o governo brasileiro. E se trata até de maneiras mais civilizada essa dívida, com juros internacionais bem melhores. Aqui, internamente, estamos em 13,75. Bom, eu estou concluindo aqui mais um programa no Brasil em Movimento. Lembrando os senhores que hoje tratamos de um tema macronacional, macroeconomia, algo um pouco estéril, mas importante para o aculturamento da nossa sociedade, que as pessoas possam ter uma noção dessa questão de dívida, porque é tão caro, né, neste país o juro, quando chega nas tuas mãos um cartão de crédito ou um cheque especial, por que é tão elevado? Porque a captação já é elevada dos recursos que tomamos nos mercados nacionais e internacionais. E então, somente uma auditoria da dívida podemos chegar com essa auditoria à conclusão que podemos pagar muito menos e o povo sacrificar muito menos também. Hoje nós temos que trabalhar 4 meses por ano para darmos ao governo brasileiro da nossa vida, do nosso suor, do nosso sangue, e o governo brasileiro não está tendo a competência, seja qual ele. Anos a fio isso aí. Eu sempre digo uma frase: entra plano, sai plano, só os bancos saem lucrando. Isso é a verdade. Eu quero, uma vez mais, reafirmar o meu propósito, que temos que fazer essa auditoria interna dos nossos juros e externa também, para que o povo brasileiro tenha uma sobrecarga menor, né, no seu cotidiano e passe a ter mais qualidade de vida, porque se continuarmos com o sistema bancário e financeiro em detrimento da produção e da produtividade, o Brasil seguirá sem rumo e o nosso povo, atualmente, e nossos filhos e netos no futuro estarão com a sua vida comprometida com brasileiros. E queremos aqui agradecer a todos uma vez mais por assistir o nosso Brasil em Movimento. Voltaremos na próxima segunda-feira. Muito obrigado e até o próximo encontro. Bye.